Minha história começa há muitos anos atrás. Tinha apenas 15 anos e estudava num dos colégios públicos mais antigos do bairro do Meia, Rio de Janeiro. Ele fora construído no início do século e funcionou durante muito tempo como um imenso hospital psiquiátrico, até que as alas foram desativadas, reformadas e transformadas em salas de aula. No entanto, por desconhecimento e incredulidade, fizeram isso tudo sem qualquer preparação e talvez ainda hoje tenham que suportar o peso de tão grotesca atitude. Tínhamos um professor de história chamado Aristides. O professor Aristides era mais conhecido pelos alunos e por toda a escola por ser o principal alvo de piadas e todo tipo de escárnio que uma pessoa pode passar em vida. Tudo porque Aristides tinha grande parte do corpo coberto por pelos. A ciência médica costuma chamar de hipertricose, mas a crendice popular tinha outro nome: lobisomem. É preciso entender que essa é uma condição rara, mas que ocorria com algumas pessoas ao longo dos séculos. No professor Aristídio, os pelos avançavam pelo dorso das mãos, pescoço e principalmente no rosto, chegando bem próximo aos olhos e às sobrancelhas, de uma forma bastante intensa e robusta, o que o obrigava a se barbear muitas vezes, 2 ou 3 durante o dia. Mas por mais que ele procurasse disfarçar o pelo negro e compacto, voltava a crescer bem rápido, deixando as pessoas próximas a ele desconfortáveis e receosas. Acontece que, ao contrário do que pode imaginar a mente humana, preconceituosa e excitada pelo mal, o professor Aristides era daquelas pessoas tímidas e de natureza dócil. Falava baixo e tranquilamente, embora sua voz fosse potente o suficiente para que os alunos das últimas fileiras o ouvissem. Pela potência, sabíamos que o dia em que ele decidisse gritar seria assustador. Os alunos mais compreensivos o incentivavam em busca de uma vida normal e, na medida do possível, o tratavam como um professor comum e às vezes mais elogiado que os outros. No entanto, outro grupo de alunos faziam de tudo para infernizar, no pior sentido da palavra, a sua vida. Eu era um deles. Não vou mentir, e se tenho que dizer a verdade por motivos que vocês logo entenderão, vou me empenhar que ela seja dita o quanto antes. Eu fui o culpado pelos eventos trágicos que se seguirão e que, se você não tiver estômago para o sobrenatural ou estiver ouvindo isso enquanto o sino da igreja badalar sozinho ou alguém bater em sua porta revelando à meia-noite, pare imediatamente. Sinta-se avisado. Desculpe, mas não posso mentir daqui para frente. Continuemos. Eu e meu grupo de amigos não tínhamos outro prazer na vida, a não ser deixar pessoas como o professor Aristides totalmente desprotegida, expostas ao riso, à gargalhada fácil e à dor de serem diferentes. Não foram poucas as vezes que jogamos lixo em sua mesa, derramamos cola em sua cadeira, pichamos o quadro negro com imagens de lobisomens e bichos nojentos, jogamos tinta vermelha em seu terno limpo e inventamos histórias aterrorizantes que caluniavam o professor e que muitos alunos, pais e professores acreditavam. Mas naquele ano não. Aquele ano foi diferente e eu não sei porquê. Sinto que viramos uma chave em outra dimensão que nunca deveria ser ativada. Certa noite, conseguimos, eu e meu grupo de amigos, prender numa armadilha uma velha ratazana que escorregava pelo esgoto da escola. Ela comeu o veneno e, quando a encontramos, já estava sem vida. Tivemos então a ideia de pôr a velha ratazana morta na gaveta do professor Aristides.
Esperávamos que ao chegar na sala, abrir a gaveta, ele teria um susto apavorante, e isso renderia, além das gargalhadas, histórias que seguiriam por todo o ano e quem sabe pelo resto de nossas vidas. Sim, eu estava certo. Só não contava que não seriam gargalhadas o que levaríamos para o resto da vida, e sim, pavor. Seguimos o plano à risca. Despejamos a ratazana na gaveta onde ele guardava sua ficha de chamada e certamente a abriria assim que chegasse à aula. Finalmente chegou o momento. O professor Aristides entrou como sempre, um passo calmo, sorriu para a turma e desejou um bom dia. O silêncio era intenso e beirava a loucura, pois todos esperavam ansiosamente pelo momento que ele abriria a gaveta e se assustaria com a ratazana. Uma outra turma havia feito o mesmo, colocando uma barata entre os livros de uma professora, e o susto fora tão grande que ela caiu e deslocou o pulso. Para mim, meus amigos, rir da desgraça alheia era algo natural. Ainda não tínhamos ideia de qual preço teríamos que pagar para nos livrar desse peso. Mas professor Aristides parecia seguir o nosso roteiro com perfeição. Ficamos com a respiração em suspenso quando ele moveu sua mão peluda para abrir a gaveta. A gargalhada estava presa na garganta e não podíamos mais segurar. Mas o que aconteceu não fazia parte do nosso filme. O professor olhou por alguns segundos para a ratazana morta. Não teve uma reação aparente, muito menos o susto que tanto aguardávamos. Ele simplesmente pegou a ficha de chamada e agiu como se não tivesse visto nada fora do normal. Nós sabíamos que a ratazana estava ali, sabíamos que ele a tinha visto, só não imaginamos que ele seria tão frio e insensível. Agora havia outra preocupação. Talvez no final da aula ele fosse até a diretora e falasse sobre o ocorrido. Ela viria até a sala e facilmente descobriria os responsáveis. Assim que a aula terminou, corremos até a gaveta para tirar a ratazana de lá. Mas para nosso espanto, não a encontramos mais. O professor Aristides teria dado um fim ao bicho ou... A turma toda se perguntava e havia uma única conclusão. Tínhamos dado a ele uma deliciosa refeição. Espalhamos o boato pela escola inteira que dizia: temos a prova que o professor era mesmo um lobisomem. Vimos ele comendo uma ratazana. Alguns questionavam: vocês viram mesmo? Eu e meus amigos respondíamos que sim, veementemente. Não íamos deixar aquele professorzinho ganhar esse jogo. Decidimos pegar pesado com ele. Teria sido melhor ele se assustar e tudo terminaria bem. Mas agora decidimos ir até os confins da terra para provar que ele era um animal e não um ser humano como todos nós. Mas ainda era pouco espalhar o boato. Tínhamos que provar. Isso não era tão difícil. Tive uma ideia. Um dos rapazes disse que viu num filme que os lobisomens não se mostravam apenas na lua cheia, mas quando eram atacados e encurralados por algum outro animal. Tive a ideia final. Renan, um dos meninos mais velhos do grupo, levava o cão de guarda de seu pai para o veterinário e eu sabia disso. Daí surgiu um plano dos mais perversos, do qual ouvi falar em minha vida. E dessa vez não haveria erros. A gargalhada presa na garganta seria garantida. Na quinta-feira, iríamos atrair o professor lobisomem para alguma sala. Depois soltaríamos o cão de guarda de Renan lá dentro e daí veríamos o que ia acontecer. Os meninos torciam para que ele virasse um lobisomem e pegasse o cão. Outros garantiram que ele choraria como uma menininha e pediria para sair correndo. Passamos o dia arquitetando o plano minuciosamente, enquanto ríamos de todas as possibilidades. Mas o dia tão esperado chegou. O local escolhido era o depósito dos fundos da escola. Renan trouxe o cão amordaçado para não latir e espantar nossa presa.
No horário combinado, um dos nossos foi até o professor Aristides e disse que um aluno estava machucado e preso no depósito dos fundos. O professor imediatamente largou tudo e correu para lá. Nós vimos quando ele abriu a porta e entrou. O lugar tinha cadeiras velhas e retorcidas, além de grandes fichários que não serviam para nada. Enquanto ele procurava pelo aluno machucado, levamos o cão até a porta. Renan tirou a mordaça e gritou: "Pega ele!" Talvez nesse momento eu tenha percebido que algo poderia sair errado. Os gritos, entremeados com latidos, encheram a escola toda de um pavor nunca visto antes. Alguns serventes da escola que estavam por perto ainda conseguiram tirar o professor com vida do depósito. Eu e meus amigos fomos expulsos da escola e nunca mais ouvimos falar do professor lobisomem. Ouvi mais tarde alguns dos serventes dizerem que ninguém sobreviveria ao ataque daquele cão feroz, mas o professor sobreviveu. Também ouvi que descobriram no canteiro de flores uma pequena cova e lá dentro uma ratazana enterrada. Junto ao corpo do bicho havia uma carta que dizia: "Que Deus perdoe os indesejados." Ainda hoje, velho, sozinho e próximo ao dia final, prometo me banhar nas águas puras da verdade e do remorso. Paro e penso que a pequena prece do professor Aristides, escrita na carta, era na verdade para mim. Que Deus perdoe os indesejados.